Isso aí. Vamos lá. Dá tempo aí do pessoal. Isso aí, ó. Botar uma musiquinha. Rochester é fera aí no processo penal, sabe tudo de direitos humanos. Não é, Rochester? Rochester manda benzaço. Integrando aí nossa equipe aí do Adelante, jogando duro no Adelante. Minha eterna professora Cláudia Barros. Tive aula com a professora Cláudia Barros. Dispensa comentários, nossa professora. Zulk, meu amigo, é isso aí, tamo junto. Tamo junto. Tem um pessoal que foi meu aluno na Unesa, São João de Meriti, né? Já tem um tempinho isso aí, tem um tempinho. Verdade. Então, pessoal, sem muita demora, né? Sejam bem-vindos. Vamos bater uma bola rápida aqui, falando sobre o quê? Falando sobre medicina legal, tá certo? É isso aí, professora. Tô ficando velho já, né, professora? Aluno da professora Cláudia Barros, na graduação, passamos aí já uma longa jornada, hoje delegado de polícia, dando aula, é um prazer imenso, né? Um prazer imenso estar dividindo aí esse espaço com excelentes professores. Então, nós hoje vamos jogar duro aqui falando sobre o quê, meu amigo? Vamos falar sobre medicina legal. É verdade que o concurso de Delta, lá do Mato Grosso do Sul, restringiu um pouco a disciplina de medicina legal, né? Medicina legal e criminologia, salvo o melhor juízo, serão 5 questões. Mas nem por isso você deve negligenciar a medicina legal. Tá? A gente não sabe como a prova vai vir. A gente não sabe se a prova vai vir, se nós teremos uma prova fácil ou se teremos uma prova hardcore, uma prova difícil. Tá? A minha expectativa é que venha uma prova mediana, ou seja, uma prova com um nível ali de exigência de coisas não óbvias, porque se vier uma prova muito fácil, perde a razão de ser. Tá? Então, tem um ponto em medicina legal que eu aposto muito, é um ponto que, por serem poucas questões, eu acredito que com certeza irá cair, que é o ponto de traumatologia. Traumatologia é o tema mais importante de medicina legal. É aquele tema que você não pode deixar de ter umas dicas, ter uns toques. Eu vou falar isso lá no aulão, mas eu quis trazer alguns pontos aqui mais básicos, porque no aulão eu vou jogar pesado no aulão, vou te preparar para uma prova, óbvio, desde fácil, mas também para um ponto mais complexo, tá certo? Professor Carlos Rangel, sigam aí o professor Carlos Rangel, grande parceiro aí, fera em direito penal, fera em processo penal. Vamos lá, vamos falar dentro do ponto traumatologia, eu selecionei para falarmos sobre a questão das lesões produzidas por PAF, por projetil de arma de fogo. Tá? As lesões produzidas por PAF, elas têm uma relevância muito grande. Tá? O instrumento projetil, arma de fogo, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar uma lesão que ela contunde, mas também perfura. Tá? Então, chamada de lesão pérfuro-contundente. E essa lesão ela vai produzir alguns sinais ou algumas marcas típicas que sempre caem em prova. Tá certo? Sempre cai em prova. Então, a atuação do PAF, do projetil de arma de fogo, no tecido, no corpo humano, ele vai atuar de 2 maneiras, basicamente. Uma primeira maneira, por esmagamento. Então, o projetil ele esmaga, ele contunde o tecido. E por estiramento. São as 2 formas de atuação que, óbvio, num curso de medicina legal a gente esmiuçaria isso mais. Mas aqui, como nosso objetivo é trazer algumas dicas rápidas, em 10, 15 minutos, eu vou já no ponto que interessa. Lesões de entrada do projetil de arma de fogo. Lesões de entrada. O projetil de arma de fogo ele gerará
repercussão na medicina legal por lesões de entrada, por lesões de trajetória e por lesões de saída. Tá? Algumas dessas lesões são mais importantes. Eu vou falar agora das lesões de entrada. Então você vai encontrar a chamada orla de escoriação. Se liga nas expressões sinônimas. Orla de escoriação, também conhecida como orla de contusão, também conhecida como orla de desepitelização. Toma cuidado. Orla de escoriação, orla de contusão, orla de desepitelização. Ela é produzida em decorrência da ruptura da epiderme gerada pelo choque do projetil de arma de fogo. Tá? Essa orla, essa marca, ela não é patognomônica, ou seja, ela não é uma lesão de assinatura exclusiva para a entrada. Ela pode também estar apresentada ou se apresentar na saída de um projetil. Tá? Então toma cuidado. Nas provas o examinador bota isso. A orla de escoriação é exclusiva de entrada de projetil de arma de fogo. Está errado. Ela não é exclusiva de entrada. Anote isso aí no seu caderno. Tá? A segunda orla ou segundo sinal característico que pode estar ali presente no orifício de entrada do projetil, como uma lesão de entrada, é chamada orla de enxugo. Orla de enxugo, também conhecida como orla de alimpadura ou de limpadura. O próprio nome já te dá a dica dessa característica do mecanismo de formação dessa orla ou desse sinal. Projetil, quando ele entra em contato, entre aspas, com a pele, vamos aqui usar uma nomenclatura um pouco mais simplória, ele transfere os resíduos que o projetil possui para a derme. Tá? Então, essa transferência dos resíduos do PAF para a derme vai gerar uma orla chamada orla de enxugo ou orla de alimpadura. Essa sim, a orla de enxugo, é exclusiva do orifício de entrada. É isso aí, né? Numa linguagem assim simplória, é o orifício ou o sinal ou a orla onde fica, entre aspas, a sujeira do projetil. Tá? Óbvio que numa prova discursiva ou oral você não vai escrever isso, mas para uma prova objetiva vale como um processo para você memorizar isso. Essas duas orlas juntas, a orla de escoriação, que não é exclusiva de orifício de entrada, e a orla de enxugo, que é exclusiva de orifício de entrada, alguns doutrinadores dão um nome a essas duas orlas, escoriação mais enxugo. Alguns doutrinadores chamam de anel de Fish. Então você já pode observar isso em algumas provas também. Dependendo da banca, a banca ela pode cobrar muitos nomes. Então é importante que, na medida do possível, você pelo menos tenha escutado eles uma vez na vida. Tá? E tem também uma terceira orla, um terceiro sinal característico, comumente aparece nos orifícios, nas lesões produzidas em orifício de entrada, que é a orla equimótica ou orla de equimose, que também não é exclusiva de orifício de entrada. Tá? Essa orla equimótica ela tem a função, a característica de demonstrar o que? A reação vital do trajeto que o projetil passou. Normalmente onde o projetil fica alojado. Tá? Então onde o projetil vai passando, ele vai rompendo vasos, vai gerando um extravasamento do sangue e ele vai gerar ali uma infiltração hemorrágica. Tá? Essa infiltração hemorrágica ela vai demonstrar o caminho. Essa orla equimótica ela pode estar presente ou não. Tá? Então nós temos essa tríade de sinais, essa tríade de orla de escoriação, orla de enxugo, orla de equimose. É muito importante que você domine isso. Por quê? Porque isso cai muito. E existem alguns sinais, algumas nomenclaturas que são típicas de determinados tiros, de determinados tipos de disparo. Por exemplo, tiros de disparo a curta distância. Eu poderei ter também outro tipo de nomenclatura, a chamada orla de queimadura ou orla de chamuscamento. A orla de queimadura, a orla de chamuscamento, chamado tiro a curta distância, ele denotará o quê? Denotará, será produzido pelo chamado cone de dispersão da arma. A arma, quando ela dispara, ela vai expandir os gases
gerando ali por pressão, por expansão, né, o que? Vai expandir inúmeros grãos de pólvora, vai expandir inclusive um pequeno cone de dispersão, tá? E isso vai gerar uma série, dependendo da distância, vai gerar uma série de orlas, uma série de sinal. A primeira delas que eu trouxe é essa daí, orla de queimadura, orla de chamuscamento. E isso indica o que? Anota aí, que o disparo foi realizado a menos de 15 centímetros, tá certo? Segunda orla que eu posso trazer para você referente ao tiro a curta distância. A orla de esfumaçamento ou orla de tisnado, tá? Esfumaçamento ou tisnado indica que o disparo foi realizado a mais ou menos 20 centímetros e é produzido por o quê? Pelos resíduos de combustão da pólvora. Então a pólvora combusta, gera resíduos, e esses resíduos eles vão impregnar na pele e esses resíduos eles saem normalmente com água e sabão. E é isso que cai na prova, cai exatamente dessa forma. E a terceira orla, também produto do tiro a curta distância, é a chamada orla de tatuagem, produzida ali normalmente com mais de 20 centímetros de disparo. Tatuagem por quê? Porque os grãos de pólvora não combusto ou em combustão, tá? Eles estão em combustão ou não estão em combustão, mas a combustão não ocorreu por completo. Eles vão fazer o quê? Eles vão impregnar na derme, tá? Então, impregnando na derme, gerará, o próprio nome autoexplicativo, como se fosse uma tatuagem. E tatuagem, você sabe, não sai com água e sabão, só sai o quê? Com cirurgia, tá certo? Então, a diferença entre a orla de esfumaçamento ou tisnado e a orla de tatuagem é que uma sai com sabão, produzida em mais ou menos 20 centímetros, e a outra sai somente com cirurgia. E por fim, o chamado tiro encostado, tá? O tiro encostado que também produzirá alguns sinais, algumas marcas características que caem muito em prova. Eu vou trazer aqui o tiro encostado com um anteparo ósseo atrás da pele. Por exemplo, um tiro encostado na cabeça, né? Você tem um anteparo ósseo aqui, porque se você não tiver um anteparo ósseo, você terá uma outra característica de disparo, um tiro encostado no tórax, uma outra característica de disparo. Então você encontrará alguns sinais, algumas marcas, né? O colega já jogou aí a chamada boca de mina de Hoffman, ou câmara de mina de Hoffman, que nada mais é do que uma ferida em forma estrelada e irregular, com as bordas vertidas para fora, tá certo? Então você tem como se fosse uma explosão que, para um leigo, parece que é um orifício de saída, e na realidade não, é um orifício de entrada. Mas como você tem um anteparo ósseo colado à pele, os gases entram no anteparo ósseo e voltam, fazendo esse efeito de bordas evertidas. Tá? É a chamada boca de mina de Hoffman. Indica que eu tenho um anteparo ósseo e o tiro foi encostado. Segundo, sinal de Benassi. Sinal de Benassi, que são manchas de resíduo de pólvora impregnadas o que? Na face externa do crânio. No caso, eu estou dando o exemplo do crânio, mas na face externa óssea. Sinal de Benassi. Você vai encontrar também o sinal de Puppenberger, tá? Que tem uma discussão doutrinária, né, no mecanismo de formação, mas é uma escoriação impregnada ali na epiderme em forma da alça de mira da arma ou da mola do pino, da mola de recuperadora da arma, na mola do pino de recuperação da arma. Tá? Tem uma discussão sobre o mecanismo de formação. E por fim, o chamado sinal de Bonnet, também conhecido como tronco de cone de Bonnet ou funil de Bonnet, tudo sinônimo. Tá? Você encontrará também esse sinal nos ossos achatados, quando ocorreu o tiro encostado, ossos achatados com dupla camada, característico que é do crânio. Você tem dupla camada, ossos achatados, e eles servem para quê? Para indicar a incidência do disparo. Né? O disparo partiu de uma direção para a outra. Por quê? Quando os ossos achatados são quebrados, rompidos pelo projetil, eles formam um cone, dando a direção, né, do disparo. Professor, é o anel de Fish. Falei lá no início da transmissão. Né, o anel de Fish é a conjugação da orla de escoriação com a orla de enxugo, chamada por alguns, não por todos, mas chamada por alguns de orla ou anel de Fish. Tá certo? Orla ou anel de Fish.
Então eu quis trazer aqui, óbvio, de forma rápida para você, numa live curta, né, os principais pontos. Você não tem noção de como isso cai em prova. Né? Em 10 minutos, em 15 minutos de transmissão, você tem de traumatologia conhecimento para responder 60% das provas, tá certo? 60% das provas. Óbvio que tem muito mais, né? Você vai no aulão, quem for fazer o aulão, vai ver comigo as características das lesões perfurantes, a chamada lesão punctória, lei de Langer e filhos, vamos ver as lesões contundentes, espectro equimótico, asfixia, sexologia, né? Tanatologia, vamos ver isso tudo. São várias questões, se não me engano, são 15 questões que nós vamos resolver, tá certo? Mas como hoje, nosso tempo aqui, a nossa proposta foi essa, foi fazer uma coisa bem focada, né, no que mais cai em concurso público, e esse é o ponto que mais cai. Vamos falar sobre lei de Langer e filhos, as 3 leis, né, 2 leis de filhos e uma lei de Langer, vamos falar sobre isso. Então, a nossa proposta hoje era te passar essas dicas rápidas, né? Aquela dica de desespero. Aquele cara, porra, se cair, vai cair o quê? Vai cair isso, tá certo? Vai cair isso. Então, meu amigo, eu convido vocês agora, tá? Para fazerem o quê? Dispensa convite, óbvio, mas estão todos convidados. Migrarem lá para o Periscope da minha professora Cláudia Barros. Por quê? Ela vai arrebentar falando sobre direito penal. Se não me engano, qual é o tema? Acho que é crime impossível, se não me engano. Joga aí, Zuc. É crime impossível. Tá? Então vamos migrar lá para a professora Cláudia Barros e depois para o professor Ruchester, que ele vai jogar duro lá nos direitos humanos. Tá certo? Encontro vocês lá no aulão, tá? E tamo junto. Encontro vocês lá no aulão. E todo mundo aí, Periscope da minha professora Cláudia Barros, prof. Um abração e até a próxima, galera. Tamo junto.